Boa noite, amigos do Checkmate da sua TV Babitonga, Vivendo Joinville. Mais um programa especial do Checkmate para você nessa segunda-feira. Hoje vamos voltar para a política, né? A gente vem vindo com literatura, cultura, falando um pouco do passado com ditadura. Agora vamos voltar para nossa seara aqui que faz o Checkmate ser ainda mais assistido. Voltamos à política local, hoje com a presença do vereador Maicon César, vereador que tem se notabilizado aí por uma oposição sistemática ao governo Udo Deller. Muito boa noite, Maicon. Bom tê-lo aqui no Checkmate pela primeira vez. Boa noite, Salvador. É um prazer estar aqui nesse programa que é polêmico e que tem uma audiência, né, grande em Joinville e é muito assistido, muito aclamado pelo joinvilense. Se você diz, Maicon, a gente tem que acreditar, né? Maicon César, tu és de Joinville, Maicon? Vamos clarear para o pessoal aqui. Eu sou natural de Imbituba. Imbituba. Imbituba, lá no sul do estado. Depois de Florianópolis, depois de Palhoça, mas vim para cá com 4 anos de idade. Novinho? Novinho. E aqui que me criei no bairro, lá no final dos Espinheiros. Ah, é? Na Zona Leste? Lá na então? Zona Leste. E a minha mãe montou uma academia de dança. E eu me envolvi com a dança de rua, e foi vindo. E foi lá que eu aprendi, com a minha mãe Cidinha, a importância de se envolver, não na vida pública, mas no social. Na comunidade. Na comunidade, em grupo de mães, em grupo de idosos. A tua mãe tinha uma academia? A mãe tinha uma academia. Tinha ou tem ainda? Não, ela tinha. Ela é professora de educação física também, e eu também tenho essa formação. Tua formação é educação física, mas ela hoje ela não atua, só dá aula em escola. E ela também foi diretora de grupo de mães, presidente de grupo de idosos. E você eu circulava? Eu sempre andava do lado dela, para cima, para baixo, e aprendendo, e via a importância da vida social, de tu participar ativamente da comunidade, e como um vereador fazia falta. Naquela época faltava muita água em Joinville. Sim. O final dos Pinheiros mesmo foi muito prejudicado. Eles chegaram a fazer panelaço, eles chamavam, Sim. no centro da cidade. Sim, foram lavar roupa ali no espelho d'água da Praça Dario Salles. Isso mesmo. A minha mãe foi uma paneleira, né? Uma das que organizou o movimento. E eu lembro de uma fala. Eu era pequenininho, estava lá alguns representantes do bairro de Pinheiros, hoje com o senador Luiz Henrique. E tinha 4 ou 5 pessoas. Né? Foi antes de tudo panelaço, antes de levar o povo. E o senador Luiz Henrique atendeu muito rápido, e eles me falaram assim, vocês têm que se organizar. Foi essa fala, e dali passou. Daí voltaram para o final dos Pinheiros, e daí organizaram o panelaço, daí eu vi a importância da sociedade organizada, como ela tem conquistas. Para influir nos seus destinos, né? Conquistar as coisas. Foi isso que fez eu ter essa grande vontade. Desde os 13 anos, eu falo que eu quero ser vereador. Você vereador. E a família acreditava? A mãe acreditava? A mãe sempre acredita, né? A mãe e a esposa são que sempre acreditam. Sempre acredita. Mas sempre tive... Mas até você chegar nessa tua entrada política, o que você realizou, por exemplo, na tua vida? O que tu fez? Bom, eu sei que trabalhou também com dança, né? Teve instituto. Daí eu tive academia. Teve academia também. Tive academia até os meus 18 anos. E com 18 anos eu fiquei vários tempos dando aula e fiquei assim, eu não queria mais aquilo. Eu queria ser taxista ou motoboy. Eu coloquei isso na cabeça, que queria. E cheguei para minha mãe e disse, mãe, eu vou vender a academia e vou ser taxista ou motoboy. Mas por quê? Porque eu não conheço Joinville e quero conhecer Joinville. E fez isso? E foi isso, virei motoboy, trabalhei 8 meses de motoboy, daí onde eu tava fazendo a minha faculdade, eu vi, poxa, eu nada contra os motoboys, mas eu estava estudando para fazer outra coisa e eu sempre gostei da política. Daí onde eu procurei o deputado Darcy e disse, Darcy, eu quero trabalhar contigo, quero saber quando eu começo. E eu sei que foi em 2006 isso. E foi entrando via assessoria? Via assessoria, trabalhei com o Darcy, o motorista do Darcy acabou falecendo, fui motorista do Darcy, aprendi muito ali. Daí depois trabalhei na FELEG. Fundação de Esportes? Fundação de Esportes, foi uma indicação do Darcy, conheci o Tebaldi, daí comecei... Trabalhou com quantos?
Mauro Mariani, eu lembro que nós... O Tebaldi, o Tebaldi era prefeito, não como candidato, trabalhei para ele. Sim. Eu trabalhava na FELET, foi onde eu criei o instituto. Sim. Aí com um grupo de dança que a gente montava, né, ensinava, capacitava professores e espalhava nos bairros de Joinville, eles dando aula de dança. E dali eu tive o convite para trabalhar com o deputado Mauro Mariani. Ele me convidou 3 vezes para ser presidente da Juventude do PMDB. Foi esse o convite. Eles não tinham um nome expressivo para ser presidente, e ele viu a minha liderança e queria que fosse. A primeira vez eu disse não, a segunda eu disse não. Na terceira? E o Mauro é um cara assim, ó, sedutor, que tu quer trabalhar com ele. É um político, né, acima da média. Tanto que um dia eu acredito que ele vai ser governador ainda do nosso estado. Não sei se agora ou depois, mas eu acredito que ele vai chegar. E fui trabalhar na campanha do Mauro, né? Aprendeu mais um pouco? Aprendi muito na campanha do Mauro. Aprendi com o Darcy, aprendi muito com o Mauro e me enfiei lá dentro do PMDB. Daí eu via como é difícil fazer partido. É difícil. É difícil, e daí enfrentei uma... Por isso que tu já passou por vários partidos, Maico? Não, foi 2 partidos, PMDB? né? Não, PMDB e o DEM na época. Não, e depois? E agora daí nós vamos chegar. Né? Então, vim para o PMDB, numa batalha difícil, virei presidente da juventude do PMDB. Lembro. Depois virei tesoureiro, uma batalha mais difícil ainda, virei tesoureiro da juventude do Estado. Só que naquele cenário, nós criamos um grupo dentro do PMDB, e um grupo muito forte, que até estava decidido, na próxima campanha da eleição do PMDB, lançar a candidata a presidente do PMDB. Essa é a ideia do nosso grupo. E aí alguém não gostou? E veio a eleição, daí nós começamos a fazer conta. O vereador, eu trabalhei para a deputada Dirce em 2000 na campanha de deputada, 2010, e fizemos 600 e poucos votos. Nós temos em média 1000 votos em Joinville, né? Porque pela dificuldade, ela nunca botou o pé aqui, a gente queria marcar o voto. Então nós temos 1000 votos em Joinville. Aí começou a fazer conta. Começamos a fazer conta. Num upgrade, nós vamos para 2000 votos. E vai ser o nosso teto. Se nós formos bom de voto, nós depois estouramos e qualquer partido começamos a fazer conta. E daí buscamos vários partidos. Foi onde o prefeito Carlito me procurou. O prefeito Carlito disse, eu quero que tu venha para um dos partidos da minha coligação e escolha o partido que é melhor para ti. Sei que o PT tu não vai querer vir, que o PP tu não vai querer vir, vê um partido e vem para o meu lado. Aí e sai do PMDB. Mas eu já estava fazendo conta. E na época eu fui para o PR, que foi o único partido que eu me elegeria. Que eu me elegi com 1.993 votos. E foi uma surpresa ali para todos, inclusive do próprio partido e da coligação ali. Na verdade, eu me elegi, Salvador, com 97% das urnas. 97% das urnas. O pastor Gomes era vereador, ele estava soltando foguete no centro da cidade. E quando abriu as últimas urnas da Zona Leste, Dom Jaime e Pinheiros, a coisa mudou de figura e eu me elegi por 82 votos. E assim, aproveitando essa tua vivência, tu é um cara jovem, tá com que idade agora? 30 anos. 30 anos, você é bem jovem, né? Mas já tem uma vivência política, tem uma vivência política já longa, de assessorias e tal. Como é que você vê essa questão de entrar num partido, fazer esse raciocínio que você fez? Isso é uma coisa comum na política, né? A gente vê isso. Você, como jovem, você vê isso com naturalidade, fazer esse tipo de conta? Supera a questão ideológica, a questão de você conseguir obter esse teu espaço? Como é que é isso? A gente tem que ser sincero. Hoje não existe mais ideologia partidária. Um partido que disser que tem uma ideologia partidária, que tem, não tenha. As pessoas... Todo mundo faz conta. É isso que tu está querendo... As pessoas fazem conta e não seguem, não tem... Até porque o próprio partido se prostituiu. Hoje o partido é uma sigla de negócio para vender tempo de TV, para negociar cargo depois, e isso virou. Então, mas não acha que isso é ruim para a democracia, você atrair mais jovens? Isso é horrível, mas por isso que aconteceu essa tal de pula-pula de cargo, que hoje é proibido. Sim. Porque quem tem cargo eletivo que nem eu,
Mas você trocou. Mas eu troquei porque a justiça me permitiu. Sim, você fez primeiro uma sondagem. Porque eu fui perseguido no meu partido, tiraram eu da presidência, eles queriam se vender para o prefeito Udo, queriam que eu ficasse quieto para o partido ganhar cargo, e eu não aceitei e ganhei na justiça. Esse foi uma situação à parte. Mas o que acontece? Hoje nos partidos se cria lideranças. Como eu era uma liderança do PMDB e tinha queria um grupo muito grande. Sim. E esse grupo que precisa de espaço, precisa de alguém no poder, né? No nosso caso ser vereador, um dia ser deputado, um dia ser prefeito de Joinville, para mostrar um projeto para a cidade. A política é a disputa de espaço. Mas se o governo Udo te abrisse espaço para o teu grupo, você estaria de bem com o governo Udo, por exemplo? Mas Um exemplo, né? Que você falou, você é de espaço, o teu grupo. É natural. Mas assim, ó, hoje o meu grupo tem espaço dentro da minha assessoria. Né? Pô, Hoje o meu grupo... Tá mais o prefeito Udo ofereceu espaço para a gente. Ele ofereceu o PROCON, tanto que numa ligação ele queria que eu mantivesse o Jorge e depois eu abriria espaço. Eu falei que não queria o Jorge, nada contra o Jorge, que era afiliado do PR, mas eu queria... Jorge Nemer, né? Mas eu queria alguém novo. Nós temos uma equipe de advogados que poderiam estar lá no PROCON e eu não quis. Mas o que levou a eu ter... eles dizem oposição, eu digo que eu não sou oposição. Eu digo que é bom para Joinville, eu voto, o que é ruim, eu voto. Mas o que levou a isso? Os projetos do Udo. O primeiro projeto do Udo, quero que tu lembre, foi o primeiro dia, em fevereiro, ele chamou uma extraordinária, foi o parcelamento do Ipreville. Sim. E lá eu fiz as contas, tinha 3 mil e poucos de erro que ele estava pagando a mais para o Ipreville. Isso fez o Udo não gostar. O segundo projeto que eu fui contra o governo Udo foi o projeto IPTU, que ele queria mandar as pessoas que atrasam, inadimplentes. E mandou, né? No fim mandou. No fim a gente perdeu. O pessoal que não paga vai pro cartório. Mas tá tendo resultado agora. Tem um monte de gente que está sendo mandada indevidamente, está processando a prefeitura. Então, assim, teve 3, 4 projetos. E o que foi nítido? Que o Udo não gosta de discussão. Por isso que o Udo me isolou e deixou a gente de lado. Eu não devo nada para o Udo. Eu ajudei o Udo no segundo turno sem negociar nada. Então... Michael César, o papo tá bom, mas já acabou o primeiro bloco. Nós já voltamos, continuando com esse papo. Fique com a gente, Checkmate, só aqui na sua TV Babitonga. Seu Checkmate está de volta, segundo bloco da entrevista com o vereador Michael César, agora do PPS. Agora do PPS. Michael, a gente falava de política, dessa questão de troca-troca, você explicava toda essa sua relação, inclusive com o governo Udo, que é conflitante o tempo todo. Vamos continuar só mais um pouquinho nisso, depois nós vamos entrar num outro tema. É que dentro desse contexto que você está envolvido há tempo, conflitante com o governo, inclusive com órgãos da imprensa e tal, você tinha negócios de apresentação de eventos, fazia eventos, você foi acusado de shows e não pagar. Dentro disso, eu quero só conceituar, depois teve perseguição, que você chama de perseguição, também no partido, de compra de votos. Essas coisas finais eu queria clarear contigo aqui no Checkmate. Checkmate é assim, vira e mexe, tu está em xeque aqui, então, tu vai respondendo. Eu estou em xeque. Então. Mas assim, primeiro eu quero deixar bem claro que eu nunca fui proprietário nenhum de empresa. Eu fui funcionário e fui diretor da empresa, tanto eu como a minha esposa. Tanto que já provei isso. Quem era o dono, então? Assim, a pessoa, 2 sócios, pediram e juridicamente eu não posso manifestar o nome deles. Mas tanto eu como a minha esposa trabalhava, minha digníssima, trabalhávamos na empresa e eram diretores, estavam na frente da empresa. Sim. Bom, isso é indiscutível. Éramos a vitrine. Eu quero lembrar para ti assim, que nós temos 12 grandes shows em Joinville. 10 deram certo. 2 quase acabaram com a empresa. Sim. Mas assim, os 2 que quase acabaram com a empresa, eles estão negociando, estão terminando de pagar, responderam na justiça algumas isso aí coisas. Você tá resolvido, não é contigo. E não é comigo. Mas assim, as pessoas, porque até se eu não fosse político,
Era só Quem mais sabe? empresa, era mais um empresário, um diretor de empresa, no caso, não era empresário, que discutia, que faliu em um momento, está reerguendo a empresa e daqui a pouco se reergue de novo. Mas como virou político, virou para ataque pessoal. Sim. Tanto que já provei, ganhei na justiça, né, ganhei até valores de pessoas que falaram mentiras. Falaram isso, justamente isso, tu é dono da empresa, tu é caloteiro, tu é isso, tu é aquilo. Mas o fato é que a empresa fez 12 shows, 10 deram certo, 2 deram errados e quase que acabaram com a empresa. Mas isso tudo está sendo sanado com o seu tempo na justiça, está quase tudo resolvido, né? Falta poucas coisas, mas é tudo E a tudo compra lá. de votos? Bom, quem fez Diz que tem até recibo. Tá. Isso aí eu até... Comprou voto, Maicon? Eu até tenho que rir. Porque assim, Salvador, quem fez a denúncia foi uma pessoa chamada Marco Aurélio Marcucci. Sim, ex-vereador. Ex-vereador, ex-delegado, Ex-delegado. condenado pela justiça, expulso como delegado. E ele foi o principal cabo eleitoral e presidente do PRB. É do seu partido na época? Não, do PRB. Da minha do coligação, pastor, da sua que é do coligação. Pastor Gomes. Ele é o maior interessado na minha cadeira. Então, teve alguns conflitos com 4, 5 pessoas que queriam cargo dentro do meu gabinete ou dentro da prefeitura, queriam que me vendesse para a prefeitura e eu não aceitei. E teve 2 meninas que eu exonerei que procuraram, né, essas pessoas procuraram o Marcucci e fizeram um engenho político e apresentaram para a Então você justiça disse que foi... recibo. Escrito assim, É fraude? R$50. Eu provo essa fraude. Tanto que eu contratei, infelizmente, nesse Brasil, quem tem que provar Sim. que é inocente quem é acusado. Eu contratei uma perícia com credibilidade, séria, que prova que os recibos são falsos. Eles fazem tanta burrada, que um dos recibos está escrito assim, ó, o endereço da casa da pessoa é o endereço que ela mora hoje, que ela veio morar em março de 2013 e a casa nem estava pronta. Então em outubro, novembro, que é quando eu teria pago, né, a tese que eu teria pago R$50, a casa não estava pronta. A perícia, ela prova, não tem os originais nos autos, não estão, é só um xerox, mas ela diz que parece que o tempo dela é de 45 dias. 45 dias, a denúncia foi feita 1 ano depois. Mas essa é a tua perícia. E lá, como é que está essa situação hoje? A juíza negou, não achou, aqui de primeira instância. Não admitiu? Não achou necessária a perícia, porque, pelo que deu para entender em autos, ela entendeu que eram fraudulentos. Sim. Tanto que na instrução tem uma das pessoas, porque teve a instrução frente a frente, né? Uma das pessoas disse, não, isso aqui não fui eu que assinei, mas eu assinei para aquela pessoa a pedido dele, mas não tem nada a ver com o vereador. A pessoa fala isso na justiça. Você atribui isso a esse conjunto de coisas, Maicon? Contra governo, contra gente de partido? Eu não sei se o governo tem mão, conseguiu botar o dedo nisso. Mas esse em questão é o interesse no cargo. Sim. Tanto que tem uma... Mas esse ocupar sua posição como vereador... É um interesse do pastor Gomes, do Marcucci, assumir o cargo. Tanto que eu tenho uma denúncia que foi representada pela GAECO, é uma ação contra o Marcucci de ameaça, porque ele teve no início do meu mandato no meu gabinete. Sim. Ele teve, e não vou entrar em detalhes, porque é uma denúncia que está na justiça contra ele, que não é eu que movia, a GAECO moveu contra ele, dizendo o seguinte, que ele me ameaça. Me ameaça e diz que se eu não te derrubar até final do ano, eu, né, vou né, te perseguir. E isso tudo está na denúncia, não vou entrar em tantos detalhes. Mas isso virou não é uma denúncia, é um processo judicial da GAECO contra o Marcucci nesse caso. Então, hoje ele está parado na justiça, está para análise, e a gente... Bom, o fato é que Maicon César é vereador. Está no exercício do mandato. Tem outra coisa, e não tem perca de mandato nisso aí.
Tem gente, Michael César vai perder mandato. O Ministério Público não perde mandato. Crime eleitoral é outra coisa, até porque foi depois de ser diplomada a denúncia. Sim. Então, por mais que, se um dia que eu não vou ser condenado, eu acredito fielmente na justiça, por isso que a gente tem Você primeira, não comprou votos, segunda eu não comprei. Limpo, então. Se acontecer alguma coisa, eu viro ficha suja para outra campanha e não posso ser mais candidato. Michael, vamos pular agora para a atuação como vereador, então. Né? Tá nessa luta pelo mandato, tem atividades aqui, eu tenho visto construção do Hospital do Câncer, irregularidades no serviço funerário, legalidade na contratação dos ortopedistas, bem ação oposicionista em algumas coisas aqui. Essa questão do tráfego de caminhões realmente é um negócio importante. A gente vê o tempo todo o caminhão, Salvador, carreta no centro. Sabe de onde que veio a ideia? Como é que está essa tua atividade parlamentar? Está efetivamente mais fiscalizando, pegando no pé, como a questão de funerárias e tal, ou propositivos como o tráfego de caminhões? Graças a Deus, e por isso que os vereadores têm os assessores, eu tenho uma equipe que consegue dar uma resposta rápida para mim. E eu estou conseguindo dividir muito bem isso. Fiscalização, que a gente está fazendo uma fiscalização muito intensa em cima das funerárias, em cima da iluminação pública, várias denúncias. Eu digo que o meu gabinete virou PROCON, Sim. Porque o que aparece de... Tem romaria lá, Tem fila para denúncia. Mas por quê? Os outros portos não se abrem para denúncia? Daí eu não posso falar pelo trabalho dos outros vereadores, mas o meu gabinete tem fila para denúncia. É claro que a gente filtra algumas coisas, mas tudo a gente... Mas vão atrás, pelo menos, deve ir atrás do que levam de documento ou da denúncia. Dos lemas do meu gabinete é dar a resposta. Sim ou não, a pessoa tem a resposta final. Né? Pode até demorar 1, 2, 3 semanas, mas a resposta vai ser dada para a pessoa. Talvez por isso que a gente seja tão procurado. Qual desses trabalhos teus tem sido Menina dos Olhos, por exemplo? Bom, ou atividades, mais fiscalizar ou mais propor? Fiscalizar. Eu sinceramente, assim, eu acabei gostando, eu gosto dessa atividade de fiscalizar, a equipe gosta, e talvez por perfil, ser jovem, eu acho que o jovem gosta, na verdade, gosta de achar os furos mesmo, e ir atrás, e correr atrás, e denunciar. É isso que a gente gosta de fazer e estamos fazendo. Então nós vamos guardar essa fiscalização toda tua, dos projetos, para o último bloco, Michael. Já acabou o segundo? Fique com a gente. Vem aí, Michael César, oposicionista, no último bloco. Seu checkmate de volta ao vivo, aqui na TV Babitonga, 21 horas. Começamos esse programa. E o último bloco com o Michael César aqui. Agora vamos falar dessa atividade sua de fiscalização do Poder Executivo, que é o que mais te interessa. Até porque tu falou várias vezes, Salvador, de oposição. Não é oposição por oposição. A gente tenta... Primeiro que eu nem gosto dessa palavra oposição. O que é bom para Joinville, a gente vota. O que não é bom, a gente vai brigar. Michael, olha só, sabe que está errado, acho, na política, que é uma opinião... Direita e esquerda, né? Não. O que está errado na política hoje é todo mundo querer ser governo. Todo mundo quer ser governo. É bom. E aí para a população é ruim. Então, você fiscalizar e daí até pode ser taxado como opositor é bom, porque a população precisa de alguém que está do outro lado, né? O pessoal perde uma eleição e acaba aderindo ao governo e fica sem oposição. O povo elege, por exemplo, vai eleger você como oposição, por exemplo, você não está no governo. Então, ele espera que você se posicione, né? Agora, lá na Câmara, hoje você vê que a maioria está com o governo. O que o contribuinte quer é o resultado final. Exatamente. Para ele não importa se é oposição, se é situação. Mas, às vezes, uma boa fiscalização, o teu dedo lá como opositor, evita um desvio, evita, né, um dinheiro público que poderia ir pelo ralo. Desses teus programas aqui, dos teus trabalhos, essa questão do funerário aí, da denúncia do serviço funerário, isso é uma coisa que já teve denúncia há uns 15 anos atrás? Bom, foi uma discussão fizeram esse sistema hoje, como é que está isso? Eu provei com uma gravação autorizada por uma contribuinte, que ela liga para uma funerária e ela aprova a venda casada. O que acontece? Tem uns planos funerais hoje, né? Prever, Joinvida, vários planos, que vendem o plano, e é muito bom um plano assistencial, funeral.
Ele vem, tu paga lá mensalzinho, sai na tua conta de luz, e quando falece um ente querido teu, tu tem toda assistência. Existe uma lei dentro da lei orgânica do município, onde foi criadas as funerárias, que tem que ter um supervisor para ter um rodízio. Sim. Os planos de saúde, eles estão vendendo já assim, ó, o plano X, ele já vende para a pessoa, mas ela só pode usar aquela funerária, porque senão ele não paga. Isso não pode, isso é venda casada. Sim. Isso é venda casada. Daí o que acontece? A prefeitura teria que ter um supervisor permanente dentro da central funerária, e ela não tem esse supervisor permanente. É o que acontece. Daí as funerárias vendem o caixão por preço que ela quer. Tem essa funerária da gravação. Você diz então que está Deus dará, cada um faz como quiser. Tem túmulo sendo vendido 2, 3 vezes para a mesma pessoa, que daí não é claro que não é as funerárias, daí é a central. Sim, porque não há controle. Porque não há controle, não tem supervisão. E esse foi o sentido da denúncia, mas o secretário já colocou um supervisor lá, mas mesmo assim não deu resultado. E ontem, no dia de ontem, duas funerárias, a Cécio e a Cristo Rei, se pegaram na porrada os dois proprietários. Por quê? Porque agora começaram a fiscalizar. Então a coisa tem que começar. Agora você entende o que eu digo que a oposição, o fiscalizar é muito bom, né? Ele incomoda, né? Claro. Mas é bom para a sociedade. Mas é a função do legislador. Claro. A função do legislador é fiscalizar e legislar, mas o que a gente busca é também dar o resultado para o contribuinte. Claro, né? claro. Maicon, vamos entrar então nessa Câmara de Vereadores. Né? E vamos fazer uma mistura aí. Nós temos talvez uns 8 minutos para falar sobre isso. Quero aproveitar uma avaliação tua de dentro. Claro que você tem dificuldades, não vai dar para falar tudo que você quer. E também do governo Udo, dentro dessa concepção aí. Projetos que são enviados para a Câmara, você mesmo contestou essa reforma administrativa, né? Que foi aprovada em, sei lá, se deu 24 horas, deu seus 10, 15 dias. Deu? Mas só que deu. Nossa, mas deu porque alguém pediu vistas? Outros... Não, porque ficaram decidindo o que fazer para não passar pelas comissões, e atrasou, e eu até não estava de atestado, e daí quando voltei de atestado, daí eles quiseram passar só por uma comissão, entrei na justiça e ganhei. E o que fica aprovado? Que a Câmara de Vereadores, não só a Câmara de Vereadores, eu não vou nem ficar só aqui para depois não mandar para o Conselho de Ética, que é o sonho deles mandar para o Conselho de Ética. Já não mandaram ainda? Não, já mandaram, já tiraram, eu já mandei isso aí virou uma festa. Mas depois que até falo que andaram pulando mureta, isso, e não mandaram gente para o Conselho de Ética, sim. Eu acho já difícil foi tema mandar. Aqui de entrevista. Aqui. Mas assim, a Câmara de Vereadores de Joinville... Aliás, esse foi o fato do ano passado, né? Vereador pular para tentar agredir a mureta, um cidadão. É absurdo, mas tudo bem. Mas a Câmara de Vereadores, no meu entender, está sendo sim um cartório de homologação. Os projetos vêm e não se discute. Foi a reforma administrativa e eu tive que ir para a Justiça, para ir para a Comissão de Finanças. E é uma prerrogativa, uma exigência discutir isso. Uma reforma, qualquer reforminha que tu faz... tem impacto financeiro. A reforma administrativa do não tem. Então, e daí qual é a alegação deles? Não, porque a prefeitura, a procuradoria do município, o prefeito disse que não tem impacto financeiro. Sim, porque o prefeito disse que não tem impacto financeiro, a gente tem que aceitar. Quem tem que dizer isso, o juiz disse, que tem ou não tem impacto financeiro, é a Comissão de Finanças. E aí não passa. E daí, infelizmente, o Nelson Rodrigues diz o seguinte, que a unanimidade é burra. E hoje, né... Sabe o Nelson Rodrigues. Lutando, né, para discutir eu posso perder o projeto, as minhas emendas podem ser rejeitadas, meus projetos de lei podem ser rejeitados em plenário pela maioria, mas o que eu quero é que discuta o projeto. Claro. E assim, então a Câmara, você já avaliou numa vez só, é um cartório. Já foi cartório em governos anteriores. E não só agora aqui. Continua de novo. E o povo então, fala volto a te dizer, vereadores eleitos para estar na oposição estão no governo. Então tem um engano, alguém está enganando alguém. É a opinião desse jornalista aqui.
Então, você foi eleito numa determinada chapa para estar num lado ou no outro. Você agora está no governo, beleza. Isso é verdade. É do jogo, mas não é leal com o eleitor, né? E esse governo, Michael César, que está paralisado, e eu peguei uma lista sua aqui, só aqui já dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu deixei só algumas. Dos projetos. Radares eletrônicos, desligados, estacionamento rotativo, iluminação pública. Rio Matias. Falta de medicamentos nos PAs. Bom, isso é insulina, continua. Hoje falei com uma pessoa, me reclamou novamente, que está faltando, tem mãe reclamando. Quer saber de um absurdo? Uma denúncia que chegou no meu gabinete. Uma pessoa, depois de 2 anos, uma cirurgia ortopédica no braço, conseguiu a sua cirurgia. Chegou lá no Hospital São José, foi mandado embora, porque não era anestesista, não tinha anestésico, não tinha remédio. Meu Deus. Daí agora tem um projeto lá para fazer uma parceria com o ERS, para contratar mais médicos, mas sendo que o prefeito Udo está anunciando na imprensa que abriu 42 leitos, fechou 37. Mas quem é que tá... Ele diz isso? Vocês, ou poucos, dizem que eu falei na tribuna. Onde é que está a verdade? A verdade é que ele abriu os funcionários do São José que falam isso. Que ele abriu realmente 42 leitos, mas fechou 37. Daí e não tem como vocês da Câmara ir lá, eu estou propondo agora na Câmara, na comissão, porque eu não faço parte da Comissão de Saúde. Quem é da Comissão de Saúde, você sabe? Acho que é o Cláudio Aragão, é o presidente. Governista. Aí fica ruim, né? Porque daí eu vou e eles levam aonde está aberto, onde está fechado, que tem o seu lacre, eles não mandam. Mas eu estou propondo, junto com o vereador Levi, que é do meu partido, para nós irmos lá, como fiz uma vez no regional, de madrugada, e pegamos de surpresa um monte de coisa errada. Então, mas tem que ser meio na surpresa. Se a gente avisar, eles dão um jeito de fechar tudo e só mostram as áreas bonitas. Mas o que está acontecendo, então, com esse governo, Michael César? Tem dinheiro? Falta de gestão. Ou não tem gestão? Porque dinheiro... Mas essa foi a bandeira do prefeito Udo, né? A gestão é a marca dele para ter sido eleito. Porque dinheiro a prefeitura disse que tinha, e é impossível, Salvador, uma prefeitura de 2 bilhões não conseguir se reorganizar. Agora, o que falta é gestão. E a gestão que está acontecendo nesse governo... É a segunda reforma administrativa, né? Em menos de 2 anos. A primeira no começo do governo e agora a segunda. E assim, no meu entender, Salvador, o prefeito Udo está centralizando tudo. Centralizador. Tanto que está fechando a Fundema, que era um órgão que tinha autonomia, está fechando o ITRAN. Isso é péssimo. E está centralizando aonde? Na Secretaria de Administração e Planejamento. E o secretário de Administração e Planejamento, a gente tem até umas brigas jurídicas, eu e ele pediu para eu não falar o nome dele, entrou na justiça, várias coisas, que é o secretário Miguel Bertolini, nem de Joinville é. A gente falava muito, e tu lembra disso, da força da capital, do partido da capital. Eu continuo dizendo que nós somos a 5ª ou a 6ª carroça ainda. E o partido da capital que está mandando em Joinville? Hoje, o secretário Miguel Bertolini manda mais que o prefeito Udo. Então, torço pelo governo Udo, não pelo governo Udo, torço pela cidade de Joinville, mas há uma desgestão na nossa cidade. Está quase uma indigestão, vereador? Eu digo desgestão, né? Uma indigestão. Vereador, aí fica... 20 segundos para acabar o nosso programa com você. A minha pergunta final é a seguinte: se te oferecerem, então, agora um espaço para esse teu time, você para de ser um cara fiscalizador? Não, e já ofereceram e não aceito. Ok, então, obrigado pela tua presença aqui no Checkmate. Obrigado. Vamos marcar umas próximas vezes aí para continuar na fiscalização. Conte sempre comigo. Ok? Obrigado a você que nos acompanhou até agora mais uma vez no Checkmate. Uma ótima noite e até a próxima segunda-feira.